Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus está falando da novidade da sua mensagem. No entanto, muitos querem se fechar à boa nova de Cristo. Querem viver uma vida velha. Não querem acolher os ensinamentos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os odres representam a nossa vida, o nosso coração, a nossa personalidade. Tem odres que insistem em ser velhos. O odre é o lugar onde se coloca a bebida, se coloca o vinho para ser conservado. E Jesus quer colocar um vinho novo na nossa vida, um novo ensinamento, uma nova fé, um novo caminho. E a gente pode se fechar à mensagem de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar que Jesus repete muitas vezes: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará e os odres entornar-se-á e perder-se-ão os odres. Em outras palavras, é necessário espargir a palavra de tal modo que ela produza de acordo com a terra em que cai. É preciso despejá-la de tal modo que a sua novidade caia no coração de quem é rejuvenescido pela graça de Deus, e não destrua aqueles que não estão preparados para ela. O odre simboliza o nosso coração que precisa estar preparado para acolher a palavra de Deus. De que forma eu escuto o Evangelho? Correndo, consigo fixar as palavras, as frases. Eu preciso preparar o meu coração para a palavra do Senhor. Na liturgia da missa, normalmente tem um pedido de perdão no ato penitencial. Depois nós vamos escutar a palavra do Senhor. Então, para fazer a meditação da palavra, eu tenho que preparar a terra do meu coração. Às vezes com uma oração, com o silêncio, controlando a respiração para não ter o coração agitado. Posso preparar com uma música. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo que o vinho novo do Evangelho não pode ser colocado em odres velhos. Em corações endurecidos, fechados à palavra do Senhor, o próprio Jesus reconhece que ninguém que bebeu do vinho velho já quer do novo, porque diz, o velho é melhor. Significa muitas pessoas que às vezes estão em situação de pecado, de queda, de mundanismo, de vício, e não conseguem sair desse vício, desse pecado. E Jesus chama a todos nós para uma vida melhor, para uma vida nova. Jesus ele fala com pesar, com tristeza. Muitos não aceitam a minha palavra. Então há pessoas que simplesmente não querem a boa notícia do Evangelho, a mensagem de conversão, de perdão. Não querem ouvir que Jesus nos ensina a amar os inimigos. Queridos irmãos e irmãs, quando se encontra com a palavra, muitos interpretam de acordo com seus próprios conceitos.
às vezes já pré-estabelecidos. É o fechamento a Deus. Fechamento, isolamento no nosso individualismo. Queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas são assim. Não acreditam que a graça de Deus pode brotar no fundo da nossa alma, do nosso coração. E vai ficando cada vez mais difícil que Deus entre na nossa vida. Deus, ele bate a porta, quer colocar um vinho novo, mas se a gente não abrir a porta, ele não força a entrada. Vamos pedir esta graça de sermos odres novos, abertos à mensagem do Senhor. Padre Antônio Vieira, nos seus sermões, ele dizia que o problema da sociedade é que ninguém mais está pregando a palavra de Deus, anunciando a verdade, anunciando os mandamentos do Senhor. E muitos deixam de pregar porque a terra não está preparada. Os corações não estão preparados. Mas nós devemos semear a semente da palavra. É o nosso dever, semear. Jesus semeou e colheu frutos. Que possamos nós, ao mesmo tempo, permitir que o Senhor semeie a sua palavra, mas que sejamos nós também semeadores, capazes de semear o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Possamos semear com o testemunho da nossa fé, com o nosso entusiasmo, com a nossa coragem, com a nossa simplicidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.